Olá, amores da Pro. Nossa aula de hoje será a nossa segunda aula de história, ainda trabalhando sobre a cultura africana, sobre os povos africanos. E hoje vamos estar falando sobre a religião africana, ok? Então, a religião africana, ela era muito rica. É tanto que aqui a Pro trouxe 3 desses tipos de religião. Temos o candomblé, que é uma forma de culto e adoração. Trouxe também para vocês o maracatu, que ele é dividido entre 2 tipos, o maracatu de baque virado e o maracatu de baque solto, tá? E temos também o Xangô, que é um sistema sofisticado vindo da Nigéria, na África, que o nome quer dizer homenageando ao orixá, tá? Na cultura africana, quando eles chegaram aqui, eles já trouxeram essa forma de religião. Porém, eles se recriaram aqui no Brasil, tá? Então, eles foram recriando entre nações e conhecendo outras etnias. E com isso foram se misturando, se adaptando. E até hoje temos aqui esse tipo de religião, como em Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Luís. Então, vamos ver aqui os locais que eles se espalharam, né? No mapa, dá para perceber que em todos os estados estão presentes. Quando não é o candomblé, é a Umbanda e aí vai por diante. Veja então que no mapa está todo preenchido com essas religiões dele, que são religiões afro-brasileiras, né? Que vieram da África para o Brasil, Afro-África, brasileira, Brasil, a mistura deu aí o nome de religiões afro-brasileiras. Na religião africana, eles cultuam muitos orixás. Esses orixás existem vários deles e representam a força da natureza, tá? As recriações que tiveram foram mais bem-sucedidas nos locais de maior concentração de escravos e seus descendentes, especialmente nas cidades portuárias que mantiveram atividades comerciais como os países da África ainda no século XX. Ou seja, porque se desenvolveu mais nos locais que tinham escravos, porque assim, essa religião era mais utilizada com esses povos. Ou seja, os africanos eles vieram para cá em forma de escravo, apesar que vocês vão ver posteriormente que tem outros que eles têm aí a leitura, a escrita, mas esses daqui que trouxeram a maior parte da religião e aprenderam recriando aqui suas atividades, que eles permaneceram, eles recriaram e conseguiram aí manter a sua identidade, tá? No mapa temos aí alguma região como a Quibanda, o Molocô, o Xangô, o Jaré, o Batuque, o Tambor de Mina. A Umbanda, ela foi criada a partir da natureza e da mistura de catolicismo, dos orixás africanos e das crenças indígenas, tá? Vamos ver aqui as heranças africanas. Herança, vocês sabem que são vestígios deixados de geração para geração. O que nós ganhamos com isso? Então, assim, nós já vimos aí a música, a culinária, na roupa, que é vestuário, na alimentação. Então, vamos lá. Os africanos mantiveram uma variedade de ritmos, como os relacionados aos tambores e os instrumentos feitos com árvores cortadas, como os birimbaus, angogôs, ilus e etc. Ou seja, quando eles chegaram aqui, eles mantiveram tudo aquilo que eles já tinham. Na música, as suas danças e os instrumentos contribuíam para cada tipo de música. É tanto que hoje nós temos música a voz de violão e fica perfeitamente. Então, essa herança é graças à cultura africana, tá? As heranças africanas.
Também temos na culinária. Na culinária, eles mantiveram as massas e os guisados, que são um tipo de alimentação. O munguzá, as moquecas, os pirões, as feijoadas, o caruru, tudo aí faz parte da culinária africana, tá? Ainda lembrando que na culinária, como já foi mencionado na aula passada, as mulheres e suas filhas eram responsáveis para poder estar produzindo os alimentos, ok? Das heranças africanas ainda temos a capoeira, que na verdade naquela época a capoeira ela não era um esporte, mas servia como forma de defesa, era uma prática esportiva, então é muito bom lembrar disso. Temos aí o frevo, o fandango e o samba, que são os tipos de danças que vêm acompanhado com instrumentos. No nosso vocabulário, que é a nossa língua, a nossa linguagem, né? Temos aí as palavras moleque, machixe, quindim e cachimbo. Temos também na alimentação, temos o mocotó, o quibe, a feijoada. E no vestuário, que são as nossas roupas, nossos vestes, nossos acessórios, que são os colares, lenços, pulseira, turbantes, tá? Ainda lembrando que tem as festas, né, e as danças religiosas, como a congada, que é um tipo de dança guerreira, que é marcada por cantos de viola, rego-rego, caixas e tambores. E tem também o maracatu, que é de origem afro-brasileira, que apresenta instrumento de percussão, ritmo e dança semelhante do candomblé. Vamos agora estudar sobre a literatura africana. Literatura é como nós fazemos para aprendermos, ensinar através de leitura, através de canto, através da música. Isso nós denominamos de literatura, ok? Então, a literatura africana está presente em todos os momentos de nossas vidas, como casamento, nascimento, culto, festa, tristeza, em momento de harmonia, na oração, tudo aí nós temos. Se nós vamos almoçar, nós fazemos uma oração antes ou depois, depende aí da sua religião. Então, é uma coisa que foi deixada da cultura africana. Se você tem um casamento, você ora, você canta para poder estar celebrando. Então, aí faz parte da literatura. Eram feitas à base da oralidade, contando histórias, até porque a maioria daquelas pessoas negras trazidas para cá a forma de escravo para trabalhar na cana-de-açúcar, eles não tinham leitura. Apenas os malês, que eram povos muçulmanos, que veio também da Nigéria, e eles sabiam ler e escrever, que eram povos islâmicos. Mas essa parte que veio mesmo para a mão de obra escrava, como forma de escravo, para poder ser aqui vendidos, eles não tinham leitura e nem sabiam ler. Tudo que passava, tudo que ensinava era a forma da oralidade mesmo, falando, tá? Lembrando que os malês, grupo muçulmano, denominava a leitura e a escrita. Hoje temos aí os provérbios, os trava-línguas, os desafios, tudo isso foram feitos por esse grupo. Então, vamos para um comercial. Ficamos aqui com nossa aula de história. Aprendendo mais um pouco sobre a cultura africana. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? E que vocês se identifiquem ou reconheçam algumas dessas práticas que eles deixaram por aqui. E vocês conheçam também. Nesse momento, estamos aí falando sempre sobre coronavírus e o cuidado com a saúde. Nós não queremos ninguém desprevenidos ou ninguém doente. Nós queremos todos saudáveis, né? E para isso devemos sempre estar protegidos fazendo a prevenção contra o coronavírus. Então aqui tem algumas dicas de prevenção, deixar espaços ventilados, sempre ao tossir, colocar o braço
né? E depois limpar, jogar o lenço no lugar descartável, adequado, correto. Lavar bastante as mãos com água e sabão. Fazer ali aquela contagem de 20 segundos, lavando direitinho. E ter muito cuidado com a transmissão, tá? Não se esqueça, se sair, use máscara, mas caso contrário, fique em casa, que é o mais correto, o mais adequado. Vamos para a nossa próxima aula. Vamos agora estudar um pouco sobre substantivo. Alguém conhece aí o que é substantivo? A Pro mencionou na aula passada sobre artigo que o substantivo é aquela palavra que vem depois do artigo, não foi isso? Vamos lá. Entende-se por substantivo a palavra que nomeia todos os seres. Isso é um substantivo, tá? Dentro da sua classificação, ele pode ser classificado de diversas formas. Uma delas é o substantivo comum e o substantivo próprio, tá? O substantivo comum é aquele que dá nome a todos os seres de uma mesma espécie. Exemplo, animais. Quando eu falo animais, eu estou referindo a todos os tipos de animais. Quando eu digo cinema, eu estou referindo a todos os cinemas. Quando eu digo bicicletas, eu estou referindo a todas as bicicletas que existem no mundo. Por isso, são substantivo comum. O próprio é aquele que dá nome a um só ser de uma mesma espécie. Exemplo, Fernanda. Pode existir 1000 Fernanda, mas Fernanda tem que ser escrito com letra maiúscula porque é o nome de uma Fernanda, ok? Minas Gerais, São Paulo, nome de gente, nome de animal, nome de cidades, não é isso? Então, para isso usamos o substantivo próprio. Vamos ver aqui os substantivos simples. Quais são os substantivos simples? Os substantivos simples são aqueles formados por um único elemento. Todas as palavras formadas por uma única palavra, que é um único elemento, são chamadas de substantivo simples. Observe a frase. Aquela jovem encontrou uma joia rara. Veja que jovem é substantivo simples e joia também é substantivo simples, porque é formado por uma única palavra. Já o substantivo composto é formado por duas ou mais palavras e elas podem ser ligadas por hífen ou não. Vocês conhecem o hífen, que é aquele tracinho que a gente coloca entre algumas palavras. Depende da regra para ser usado. Quando eu falo substantivo próprio, eu tenho aí guarda-chuvas, tenho couves-flores, tenho bem-te-vis, eu tenho segundas-feiras, beija-flores, corre-corres e teco-tecos, tá? Então, veja que aqui essas palavras elas estão no plural, mas você pode estar encontrando ela também no singular. Guarda-chuva, couve-flor, bem-te-vi, segunda-feira, beija-flor, corre-corre e teco-teco. Temos também o pontapé, que é um substantivo composto, porém eles não são separados com hífen. Eu tenho a erva doce, é separada. Eu tenho passatempo, não é separada. Eu tenho mal me quer, também não se separa. E também nós temos pé de moleque, que segundo a ortografia, ela continua o quê? Ela perdeu o seu hífen. Para muitos foi surpresa, né? Quando começamos a estudar, que eu apresentei para vocês, quando nós estudamos o uso do hífen. Mas lembrando que pé de moleque, ele perdeu o hífen para a sua nova ortografia. Ok? Então, pessoal, aqui tem um quadro com vários substantivos: saúde, vida, avaliação, qualidade, estudo, idosos. Então, assim, dentre essas série de palavras, o que nós queremos é que todos continuem bem e com saúde, que mantenha a sua qualidade de vida. Portanto, continue se cuidando, fique em casa e se proteja, tá? Vamos lá. Então, agora temos a aula de língua portuguesa falando sobre as ortografias. Nós aprendemos que as ortografias, elas são essenciais para que escrevemos corretamente cada uma das palavras, não é isso?
Nós já estudamos aí alguns tipos de ortografia e hoje vamos estar estudando essa ortografia com AR, ER, IR, OR, UR. Observe que essas palavrinhas, né, que trouxe aí, elas têm a ortografia trabalhada. Porém, vocês podem perceber que ela aparece no meio, no fim ou no início. Vai depender da palavra, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, bordado. O OR aparece no meio. Eu tenho firme, aparece no inicial. Vírgula também. Turma no meio. Urso, início. Corte no meio. Circo no meio. Ator no final. Largura, o R no meio. Lar, AR final. Açúcar, AR final. Argola inicial. Vamos ler aqui um trecho, né, de um pequeno poema que fala sobre o barquinho de papel. Veja que barquinho também está no final, no meio, desculpa. Barquinho de papel, vela azul da cor do céu. Vou com você velejar, sentir a brisa branda, sobre as ondas bailar, beber a espuma branca, a gaivota ouvir cantar. Depois da areia ardente, entre conchinhas do mar, para miúdo de repente, para um leve descansar. Então, observei algumas palavras como descansar, veio no final, mar também veio no final, velejar no final, barquinho inicial, sentir final, beber final, parar final. Então, vamos aqui uma dica. Fique atento, porque em português existem várias palavras com AR, ER, IR, OR e UR. São infinitas as palavras. Mas é usual encontrar palavras que têm uma das suas sílabas a junção de uma vogal, que é o A, o E, o I, o O e o U, mais a consoante R. Por isso, forma o grupo do AR, ER, IR, OR e UR, ok? Podemos achar palavras com AR, aí todo esse grupo no início, no meio ou no final das palavras, como nós vimos anteriormente. Então, por aqui fica mais uma aula de ortografias. Fique atento no uso das palavras na escrita, ok? Principalmente quando for verbo, porque os verbos, quando eles estão no infinitivo, ele termina também com AR, ER e IR, ok? Que são as 3 conjugações que você deve estar conhecendo posteriormente. Então, vamos lá para o nosso diário. Hoje temos livro de língua de história, as páginas 101, 105, 110 e 111. E temos o livro de língua portuguesa, as páginas 87, 88 e página 100. Tenham bons estudos, façam uma boa tarefa. Se caso tiver dúvida, você pode estar chamando a prova no privado, ok? Beijo, meus amores, bons estudos e aproveita para rever os conteúdos, ok?